estaremos começando essa nova temática todos os domingos à noite. E eu dei a ideia ao pastor Paulo, ele gostou, de vir ao Brasil e nós gravamos essa mesma temática para o rádio e trazer aqui para o programa de rádio de vocês, programa de meia hora, e vocês usarem isso no segundo semestre do ano que vem. Mas nós louvamos a Deus por muitas decisões que têm acontecido em vários locais. E muitas pessoas assistem. Outro dia eu fui entrar no aeroporto de Guarulhos e eu passei na máquina de raio-x e a policial disse assim: pode encostar aí que o senhor está preso. Eu disse: mas a máquina nem apitou. Ela disse: pastor Arilton, né? Eu falei: o senhor está preso não, viu? Eu assisto o senhor, viu? E eu gosto muito. E aí brincou comigo, né? Me deu o maior susto, né? Tinha carregando já. Então a gente tem que tomar um cuidado agora por onde anda. Eu estava em Brasília outro dia, esperando lá na bendita máquina do raio-x, e tinham 3 pessoas na minha frente. Aí eu estava esperando a minha vez. Daqui a pouco vieram 5 rapazes e furaram a fila. Eles conheciam o rapaz que estava em primeiro lugar na fila. Eles conheciam. E aí os 5 passaram e foram bater papo com ele e entraram na minha frente e começaram a passar na máquina. E um soldadinho lá em pé lá vigiando. E eu pensei: mas esse cara é cego, não está vendo aqui esse povo furando a fila? Mas o trabalho dele é vigiar isso aqui. Não está vendo esses furões de fila aqui? E o guardião lá, parado assim, olhando. Eu fiquei pensando: mas ele é pago para vigiar isso aqui, esse pessoal furando fila, não vai falar nada? E eu comecei a maquinar, né? Deixa quando chegar a minha vez. Chegar a minha vez, perguntar assim: escuta, o senhor trabalha no aeroporto? Sim. Bom, o senhor viu que furaram a minha fila? 5 pessoas, o senhor não falou nada? E eu pensando nos meus botões, né? Deixa chegar a minha vez. Passou os 5 furões, aí passaram os 3. Quando eu passei, chegou a minha vez, cheguei pro bar. E antes que eu abrisse a boca, ele disse assim: pastor Arilton, pois não, que eu posso ajudar? Eu vi o senhor na fila. Eu estava esperando o senhor chegar, porque eu precisava cumprimentar o senhor. Eu assim sobre o todo sábado. Eu pensei comigo: se ele espera 30 segundos, eu tinha perdido o telespectador. Eu já ia falar tanto para ele. Você percebe como que é delicado. Mas o Evangelho tem que ser pregado. E nós temos o privilégio de estarmos envolvidos nessa missão de pregar o Evangelho. E como é lindo ver como Deus alcança as pessoas. Eu quero contar depois para vocês uma história muito bonita de como Deus alcançou uma pessoa tão especial. Bom, Apocalipse 14 contém 3 mensagens. Você já ouviu falar muito desse tema. Eu queria introduzir, apresentando para vocês um conceito que nós chamamos de verdade presente. Qual é o conceito em teologia de verdade presente? Deus, para cada momento da história, ele tem uma mensagem específica. Esse é o conceito de verdade presente. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a verdade presente de Deus para Adão e Eva, o que vocês me responderiam? Qual é a verdade presente para Adão e Eva? Qual era a mensagem de Deus para esse casal que ele colocou no jardim? Qual é? Obediência. Obediência? Sim, mas não comida proibida. É essa a mensagem. Não coma do fruto proibido. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Essa mensagem se aplica a outro tempo? Não. Essa é a mensagem, era a verdade presente para Adão e Eva no jardim do Éden. Qual é o evangelho para esse casal? Não comam do fruto. Se vocês comerem, vocês irão morrer. Isso é verdade presente. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? Vai chover. Vai chover. Vocês fazem o quê? Entrem na arca. E quem não entrar? Pronto, essa é a verdade presente. Virá um dilúvio. Só tem uma forma de escapar: tem que entrar na arca. E quem não entrar? Vai morrer. Isso é verdade presente. É a mensagem principal de Deus para aquele momento. E se eu perguntasse para vocês qual é a verdade presente nos dias de Cristo, do seu nascimento,
Ele veio, ele é o Messias, ele vai morrer por todos nós. E as pessoas não compreenderam. E qual é a verdade presente que Deus tem para nós hoje? Apocalipse 14, 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. Verdade presente para os dias atuais, 3 mensagens angélicas. E eu queria estudar com vocês elas brevemente. Primeiro, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, dizendo o quê? Temei a Deus e dai glória, pois é chegar a hora do seu juízo. E adorar é aquele que fez céus, terra, mar e as fontes das águas. Essa é a verdade presente de Deus para o mundo. E qual é a primeira verdade? Temer a Deus, dar-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. O juízo já começou. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Quando que o juízo começou? Aí nós temos que olhar para aquela profecia que nós descobrimos em Daniel sobre a purificação do santuário. E lá no antigo Israel, o dia da purificação do santuário era o dia de juízo para aquele povo. Qual era mesmo o dia de expiação em Israel? 10º dia do 7º mês. Repita comigo: 10º dia do 7º. Você nunca mais vai esquecer. 10º dia do 7º mês. Isso é importantíssimo. Eu vou explicar a você por que é. No 10º dia do 7º mês, entrava em cena lá em Israel o sumo sacerdote. Todos os dias era o sacerdote quem atuava, e animais morriam. Os animais morriam por causa dos pecadores. E cada pecador, quando pecava no Antigo Testamento, trazia um animal. Para cada pecado tinha um tipo de animal. Se lembra? Tinham pecados que levavam-se um cordeiro, era o mais comum. Tinha pecados que se levavam rolas. Tinham pecados que se levavam pombas. Tinham pecados que se levavam cabras ou cabritos. Tinham pecados que se levavam touros. Então, a depender do pecado, era um animal. A lei determinava qual era o animal para cada pecado. O pecador chegava com esse animal no santuário, colocava a mão na cabeça do animal, na presença do sacerdote, confessava o seu pecado, e depois ele tinha que pegar um cutelo, um tipo de faca, e ele tinha que matar o animal. Era ele que matava. E quando ele cortava o pescoço do animal, e o animal estava se contorcendo às dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias. Então era ensinado o Evangelho através dos símbolos. Você pecou, você merece morrer. Agora, alguém morreu no seu lugar para que você vivesse. E todo animal que era morto no santuário apontava para Jesus Cristo, como disse João Batista, lá em João 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando chegava o 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação, entrava em cena o sumo sacerdote. Ele, sendo também um pecador, precisava também de uma oferta para si. E quando ele acordava nesse dia, a primeira coisa que ele fazia era tomar um bom banho e depois oferecer um animal em benefício dos seus pecados. Aí eu pergunto para vocês: que animal o sumo sacerdote sacrificava em favor dele no dia da expiação? Um carneiro. Ele sacrificava um carneiro em seu favor. Morto o carneiro, ele começava o sistema no santuário, e eram trazidos à presença dele 2 animais. Que animais? Bodes. 2 bodes. E ele lançava a sorte sobre os 2 bodes. Um bode representaria o Senhor e o outro bode representaria Azazel ou Satanás. Que Azazel era uma expressão para o demônio do deserto. Então o bode que caía a sorte para o Senhor, o que ele fazia com o bode?
Ele matava, porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Ele matava esse bode, pegava o sangue dele, entrava no Santo dos Santos, no segundo compartimento, e lá ele fazia expiação pelos pecados do povo de Israel por aquele ano completo. E quando ele terminava a expiação, ele saía lá para fora, colocava a mão na cabeça do bode vivo, simbolicamente transferia os pecados do santuário para ele, e esse bode era levado por mão de alguém para o deserto, e no deserto era solto, e lá ele morreria de fome. Esse bode representava Satanás. Aí alguns acusam a teologia adventista e dizem assim: vocês ensinam que de certa maneira o diabo expia pecados. Não, nós não ensinamos isso. E a prova disso é que nós temos que ler a Bíblia. E você, quando vai para Levítico capítulo 16, lá no verso 20, lá diz assim: terminada a expiação, fará chegar o bode vivo. Quando é que o bode vivo entrava em cena? Terminada a expiação. Ele não tem parte na expiação. A expiação foi feita pelo sangue do bode que morreu. E terminada a expiação, agora entra o bode vivo. Para quê? Para simplesmente levar sobre ele a culpa dos pecados que ele mesmo levou os outros a cometer. E ele vai para o deserto. Lá no deserto ele morre. Se o sumo sacerdote saísse do santuário vivo, é porque Deus havia perdoado o povo. E ali eles começavam uma festa que durava quantos dias? 7 dias. A festa dos tabernáculos. 7 dias durava a festa. Aí nós vimos essa semana, quando o cordeiro abriu o 7º selo, haverá silêncio no céu por quanto tempo? Cerca de meia hora. E cerca de meia hora em profecia dá quanto tempo literal? Uma semana. Sabe que semana é essa? É a festa dos tabernáculos. Terminou o dia da expiação, 7 dias de festa. Terminará o juízo, Cristo voltará, 7 dias de festa. Você percebe? Todas as festas de Israel cumpriram-se em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora, se lá em Israel havia um dia de juízo, para nós também haverá. E o que simboliza o dia de juízo para Israel? Simboliza o início do ministério de Cristo no Santíssimo do Santuário. E Guilherme Miller entendeu pela profecia de Daniel 8,14 e 9, 24 a 27, de que essa data começou em 457, com o decreto de Artaxerxes, para restaurar e edificar Jerusalém, e ela vai durar até o dia 22 de outubro de 1844. E agora, mais alguns dias, porque estamos já no mês de outubro, no dia 22 de outubro, nós iremos comemorar 172 anos de ministério de Jesus no Santíssimo do Santuário. O que Jesus está fazendo lá nesse exato momento? Julgando. E quando ele terminar esse juízo, ele voltará à terra. Então essa é a mensagem que nós temos para apresentar. O juízo já começou. E o juízo começa pela casa de Deus. E começa pelos mortos. Se começa pela casa de Deus e pelos mortos, qual foi o primeiro nome que entrou na lista? Abel. Abel foi o primeiro nome. Em 22 de outubro de 1844, começou o juízo com o nome de Abel. E morto por morto foi sendo julgado. E o caso já decidido. Agora, quando terminasse o caso dos mortos, iria para os vivos. Estamos nós no juízo dos vivos? Não sabemos. Podemos estar? Podemos. E Ellen G. White escreveu em 1900: breve, não sabemos quão breve, o caso logo passará aos vivos. Ele escreveu isso em 1900. Nós podemos estar no juízo dos vivos? Podemos. E se estivermos? Nenhum problema. Porque o juízo do vivo, ele não fecha a porta enquanto Jesus não sair do santuário.
Então meu não pode estar sendo julgado. Mas se ele estiver sendo julgado, o meu caso permanece aberto, até que pelo menos 3 coisas aconteçam. Quando é que o meu caso é finalmente decidido? Primeiro, se eu morrer. Quando a pessoa morre, terminou a vida, o caso dela será decidido para salvação ou perdição. E não há como escapar nem mudar de destino. Segundo, a pessoa pode pecar contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo não tem mais direito ao perdão. Ele já está com ele. Para ele o juízo já terminou. Terceiro, o próprio fechamento da porta da graça, que é um momento escatológico, quando Jesus deixará o santuário para vir à terra. Quando ele sai do santuário, começam a cair as pragas. E a queda da primeira praga é uma evidência de que a porta da graça se fechou e todos os casos já foram decididos para a salvação ou para a perdição. Então, se o nosso caso estiver sendo julgado, nenhum problema. E nós temos que orar para que o nosso juízo venha logo. Sabe por quê? Porque na Bíblia o juízo é a favor dos santos. Nunca é contra. Sempre é a favor. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagine que ontem você estava aqui na programação nesse mesmo horário, ontem à noite. Mas hoje pela manhã a polícia chegou na sua casa e você foi preso como principal suspeita de um homicídio que aconteceu ontem às 20h30 da noite. A polícia prende você. Você é o principal suspeito. Você é levado para uma delegacia. E então marca-se um dia para o juízo. Só que quando chegar diante do juiz, você tem mais de 100 pessoas para testemunhar que naquele dia e hora você estava na igreja. Mas você é o principal suspeito? Aí eu pergunto, você vai temer que esse dia do juízo chegue ou vai ansiar que ele chegue logo? Uma vez que você está preso, prisão preventiva, é lógico que você vai desejar que o dia chegue logo. Porque quando o dia do juízo chegar, você tem mais de 100 testemunhas a seu favor para provar a sua inocência. É o mesmo caso do nosso juízo no céu. Nós temos que orar por ele, para que ele venha logo, porque o juízo da Bíblia é a favor dos santos. Deus vai nos julgar para vindicar o caráter dele, e o juízo será a nosso favor. Por que é o nosso favor? Primeiro, porque o juiz é Deus e o advogado é Cristo. Se Jesus é o nosso advogado, você tem um advogado que nunca perdeu uma causa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o advogado que nós temos que nunca perdeu uma causa é filho do juiz. E o juiz nunca vai querer condenar um cliente do próprio Deus. Terceiro, quando você for no juízo, não serão as suas obras que serão passadas em revista, mas a obra de Cristo. E como nele não há pecado, você é salvo inteiramente pela graça. Extraordinário isso, né? O Lefebvre, aquele reformador da Idade Média, dizia: essa é a estranha obra de Deus. O justo morre para que o pecador viva. Nós somos esse pecador. Qual é a primeira mensagem que nós temos que anunciar? O juízo começou. Nós estamos em. Agora, assim como nos tribunais terrestres, quando alguém vai a júri, ele é julgado pelo Código Civil, Código Penal brasileiro. E nas leis, ou no julgamento celestial, qual é a norma do juízo? A lei de Deus. A lei de Deus, é o que diz Tiago 2, 10, 11 e 12. Tiago 2, 11 diz: porque nós havemos de ser julgados pela lei da liberdade. Então a lei de Deus é o parâmetro. E o que faz o diabo hoje com a lei de Deus? Ataca, distorce, muda. Por quê? Porque se ele atacar e tirar a lei de Deus, ele tirou o parâmetro do juízo. E hoje o mundo não está sabendo disso. Então nós temos que anunciar que a lei de Deus está em vigência e que ela é a norma do juízo e que a nossa vida tem que ser pautada por essa lei. Essa é a primeira mensagem. É por isso que o anjo diz assim: temer a Deus da glória. Chegou a hora do juízo e adorai. Quem? Aquele que fez. Ele é o que? Criador. Ele fez o que? Céu, terra, mar, fonte de água. De onde o anjo está tirando essa expressão?
do quarto mandamento. Lembra lá de Êxodo 28:11? Lembra-se de sabe por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus o céu, da terra, o mar e tudo que nele já. O anjo está tirando literalmente a expressão do quarto mandamento na primeira mensagem de Deus. Então qual é a primeira mensagem de Deus para o tempo presente? O juízo já começou. A norma do juízo é a lei de Deus. E o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo e Israel. É isso que nós temos que pregar. É popular isso? Não. É corretamente político? Ou é pura? Não é corretamente político. Mas essa é a nossa mensagem. E quando você pregar, os sinceros vão ouvir e vão entender. Em Salvador, na Bahia, uma mulher aprendeu isso. Ela era da igreja batista. E ela começou a estudar com os adventistas e começou a frequentar a igreja. Quando ela começou a frequentar a igreja, 4 irmãs da igreja batista vieram visitá-la para dissuadi-la da sua decisão. E tentaram mostrar para ela que elas estavam sendo enganadas, iludidas. Ela disse para as irmãs: não, eu aprendi sobre o sábado na Bíblia, não está nada errado, eu que não conhecia. E as irmãs insistindo que a igreja era uma seita e que isso não era verdade. Ela disse assim: então façamos uma coisa, nós vamos agora, nós sim, nos colocarmos de joelhos aqui na sala da minha casa, nós vamos orar. E depois de uma oração, nós vamos abrir a Bíblia e deixar que Deus fale. Combinado? Elas concordaram. As 5 se ajoelharam. E quando elas se levantaram, ela pegou a sua Bíblia e abriu aleatoriamente. Caiu em Êxodo 25, Êxodo 20, nos 10 mandamentos. E quando ela começou a ler, ela chegou no 4º mandamento, que ensina o sábado. Nós estamos sabendo? Nós não oramos para que Deus nos orientasse? Uma das irmãs disse assim: isso foi coincidência. Ela disse: coincidência? O meu Deus não é Deus de coincidência. Então nós vamos tornar a orar e tornar a abrir. Assim se ajoelharam de novo. E quando ela abriu a Bíblia de novo, caiu em Esdras, aonde eles ordenavam que a cidade fechassem as portas na sexta-feira, para que não houvesse comércio no sábado. E quando ela terminou de ler o texto de Esdras, ela perguntou para as 4 irmãs: foi coincidência? As 4 se levantaram e foram embora, nunca mais voltaram. E ela se batizou na igreja de Jesus. A verdade nunca será velada aos sinceros. Primeira mensagem: o juízo começou. Vocês têm que temer a Deus, dar glória, que o juízo começou. E vocês têm que adorar quem? O Criador. E o único mandamento que aponta a Ele como Criador é o qual? É o Senhor. Passa o primeiro anjo, vem o segundo, verso 8. O que ensina o segundo anjo, verso 8? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Essa é a mensagem do segundo anjo. Quando falamos em grande Babilônia, é impossível não pensar na Babilônia de Nabucodonosor. Ela está em Daniel. E essa Babilônia de Daniel, que é o período neo-babilônico, teve o seu ápice dos anos 605 ao ano 539. No ano 605, com a morte de Nebopolazar, Nabucodonosor vai para o trono. E no ano 539, Babilônia perde o seu poder para o general Ciro. Quando Ciro desvia as águas do rio Eufrates e provoca a queda da cidade de Babilônia. Então a Babilônia caiu lá no 6º século antes de Cristo. Isso está provado historicamente. Nós temos documentos disso. Se você for no Museu Britânico em Londres, lá está o cilindro de Ciro. E ele mandou escrever esse cilindro. E no cilindro ele diz que ele derrotou Babilônia na noite de 13 de outubro de 539. Isso é história. Babilônia caiu. Então, se Babilônia caiu no 6º século, o que é Babilônia em Apocalipse?
Não é a cidade literal, mas em Apocalipse, Babilônia é uma cidade mística, espiritual. E o que é Babilônia hoje? A confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Segundo uma enciclopédia publicada aqui por Oxford, há alguns anos atrás, Oxford catalogou 34 mil religiões cristãs. E hoje uma pessoa, quando se torna cristã, para onde ela vai? Ela tem 34 mil opções pelo menos. E eu pergunto, não é isso Babilônia? E cada uma pregando o que quer pregar, do seu jeito. Se você for ao Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, você pode entrar numa igreja chamada Igreja Pentecostal do Cuspe de Jesus. Lembra que um dia Jesus cuspiu no chão, fez lodo e curou um cego? Alguém deu esse verso e abriu a igreja para mim. Igreja Pentecostal do Cuspe de Jesus. Lá no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, você pode visitar a Igreja de Jesus Cara de Leão. Em Brasília, a Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Entendeu a figura geométrica? Isso é uma igreja. Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Tem igreja para qualquer gosto, qualquer tipo. Isso é Babilônia. Agora não se engane, Babilônia está se polarizando em pelo menos 4 segmentos. Primeiro segmento, as igrejas que só pensam em dom de línguas. Segundo segmento, as igrejas que só falam no exorcismo. Terceiro segmento, só se importam com os dons de cura. Quarto segmento, só se importam com teologia da prosperidade. Você pega o pacote das igrejas, elas estão se polarizando nesses 4 pontos. Vamos ao primeiro. Só pensam em dom de línguas. Eu vou muito nessas igrejas. E quando chega lá, na hora do culto, começa uma balbúrdia, uma confusão, porque todo mundo começa a falar línguas, só que ninguém entende ninguém. E todas as vezes que eu encontro um ex-pentecostal, a pergunta que eu faço para ele sempre é a mesma, como visto alguns na recepção hoje: você falava línguas? E a resposta 90% é não. E quem fala e diz que falava, eu pergunto: o que você falava? E a resposta 100% é: eu nunca soube. Eu fiz teologia com um rapaz que falou línguas por 8 anos, Giovanni, que é pastor hoje em Pernambuco. E ele contou-nos na classe que ele falava línguas. E perguntamos para ele: Giovanni, como é que é essa história? Como é que acontece? Ele disse assim: quando você se torna pentecostal, você aprende a doutrina da subsequência. Que é essa doutrina? Você, quando é batizado, tem que falar línguas. O Espírito Santo batiza e a evidência do batismo é o falar em línguas. Isso é doutrina da subsequência no movimento pentecostal. E se ensina, olha, o selo. Deus põe o selo no batismo. Então se ensina que quem não fala línguas é porque não foi batizado. Ele é em outras palavras, ele é um cristão de segunda categoria. Aí Giovanni aprendeu isso. E quando todo mundo começava a falar, ele também queria falar, mas ele nunca era batizado, ele não conseguia. Mas ele, na sinceridade dele, um dia ele não suportou a pressão, e quando todo mundo começou, ele também começou. E o pastor disse: foi batizado. E desse dia em diante eu falei línguas 8 anos. E o que você falava? A gente nunca sabe. O que acontece no movimento pentecostal hoje? Acontece pelo menos 3 coisas. Primeiro, pessoas sinceras que aprenderam que isso é a verdade, e elas estão ali querendo seguir a palavra do Senhor. Elas estão buscando a Deus de todo o coração. E nesse momento elas chegam a um estágio psicológico onde elas próprias começam a falar no desejo de estarem cumprindo a vontade de Deus. Primeira situação. Segunda situação: pessoas que falsificam o dom, fingem que falam para ter uma certa autoridade na igreja, muitas vezes pastores.
Eles falsificam o dom. Eles inventam qualquer fala para se dizerem batizados, para poder liderar as suas congregações. Terceiro caso, possessão demoníaca. Então você vai encontrar dentro do pentecostalismo essas três situações. Se você for para Atos 2, você resolve o problema com um único capítulo. E eu não tenho tempo para discorrer muita coisa. Eu vou dizer só três coisas sobre o verdadeiro dom de línguas. Primeiro, o verdadeiro dom de línguas é a capacidade que Deus dá a alguém para falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Suponhamos que nessa noite estivesse presente aqui um russo e Deus quisesse com a minha pregação alcançar o russo. Eu estaria pregando na minha língua e ele estaria entendendo em russo para que ele fosse alcançado. Então, dom de línguas é a capacidade que Deus dá a alguém para falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Segundo, este dom só será dado quando houver necessidade. E se você for para Atos 2, no dia de Pentecostes, haviam ali em Jerusalém 16 nações da terra. Atos 2 lista partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, 16 nações, que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles pregaram nas línguas daqueles povos. Por isso eles disseram: não são galileus o que aí estão falando? Como que cada um de nós entende na sua própria língua materna? E aqui vem o terceiro argumento. Falar línguas é você falar uma língua com a qual você nunca teve contato e ela é materna em alguma nação. Se a língua falada no pentecostalismo não é materna de nenhuma nação, é porque não é o autêntico dom de Deus. Eu tenho uma Bíblia onde na tradução dela diz que não é o dom de línguas, específico é o dom de idioma. Idiomas. Verdade, não é o dom de... Essa é uma boa tradução. A palavra estranha não aparece no original. Então é a capacidade que Deus dá a você de falar uma língua falada em alguma nação. E na igreja adventista existem pelo menos 6 relatos que eu conheço do dom de línguas em dias atuais. Isso acontece. Deus permite que isso aconteça com o propósito de evangelizar. Segundo bloco de igrejas, só falam e exorcizam. Agora eu não sei como é que eles fazem, porque, por exemplo, na TV, tudo tem para começar e para terminar. Aí outro dia eu estava assistindo e veio lá uma mulher endemoniada. Aí o pastor começou a entrevistá-la. Daqui a pouco eu percebi que ela estava maquiada e com o microfone no lapela. Eu fiquei pensando, como é que eles fazem? O demônio chega uma hora antes, senta na cadeira, maqueia, põe o microfone, agora é a sua vez. Como é que eles fazem? Para naquela hora o demônio estar ali para ser entrevistado. Um dia eu encontrei uma mulher e ela disse assim: vocês adventistas, vocês não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a tua igreja, todo dia tem demônio nela. Cadê o poder da sua igreja? Expulso o diabo na segunda, na terça ele volta. Expulso na terça, na quarta ele volta. Todo culto tem demônio. Cadê o poder da sua igreja? Irmãos, o diabo pode querer se manifestar em nossa igreja em algum momento? Claro que pode. Mas quando ele tentar se manifestar, o que a igreja vai fazer? Nós vamos orar. E quando a igreja orar, o que ele vai fazer? Ele vai fugir daqui. E por que ele vai ser expulso? Por quê? Porque aqui não é lugar. Essa aqui é a igreja do Deus vivo. Amém. Aqui não é o lugar dele. E quando a igreja orar, ele vai ser expulso. As igrejas que praticam exorcismo em toda a liturgia, o diabo está brincando. Porque enquanto só se fala em expulsar demônios, em mover do espírito, em jogar as pessoas no chão, a palavra de Deus permanece fechada e ninguém aprende nada. E depois de uma hora de cenas demoníacas, as pessoas vão embora e não foram alimentadas com a palavra da vida que é Jesus. Terceiro bloco de igrejas:
só fala em cura de vidas. Todo dia tem cura. Outro dia eu assisti um desses pregadores, ele disse, eu vou orar e Deus vai curar. Ele orou, quando voltou da oração, ele disse, Deus me falou que uma mulher foi curada agora de um problema de coluna. Aí tinha uma senhora sentada aqui no segundo banco. Ela disse, pastora, fui eu. Ela disse, missionário, fui eu. Aí o missionário, não foi a senhora não. Uma segunda pessoa levantou, missionário, foi eu. Não foi a senhora não. Aí uma terceira oratória para missionário, é a senhora que foi curada. Se houvesse cura divina nessas igrejas, você acha que haveriam filas nos hospitais? Não, haveriam filas nas portas. E você se lembra muito bem daquele episódio do Maracanã, quando o Edir Macedo fez um culto em todo o Maracanã, e ele em algum momento ele orou para que Deus curasse todo mundo do problema de cegueira, e disse, todo mundo agora pega o seu óculos e joga fora. Todos fizeram isso. E uma repórter que estava por ali perguntou depois para o Edir Macedo, o senhor orou pela cura deles hoje? Deixa eu fazer só uma pergunta, por que o senhor não jogou o seu óculos fora? E ele disse assim, porque a cura não era para mim, era só para eles. Enquanto o povo se ilude nessa questão de cura, a Bíblia continua fechada. Ninguém acredita. Quarto bloco de igrejas só pregam teologia da prosperidade. Ou seja, você dá tudo que você tem para Deus e você vai enriquecer. Eu não sei que matemática é essa, mas as pessoas estão dando o que têm, estão indo para a miséria, e os donos dessas igrejas estão cada vez mais milionários. Só contra uma dessas igrejas, só no Rio de Janeiro, tinha 5 anos atrás 3.000 processos de membros da igreja por apropriação indébita. Pessoas que entregaram casas, carros e depois se arrependeram. Está tudo na justiça. E amigos, essa teologia da prosperidade cresce cada vez mais. E as pessoas são ensinadas que uma vez que você se entrega a Jesus, você vai prosperar, você vai enriquecer e tudo vai bem. Não é isso que Cristo ensinou. Jesus disse, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem o quê? Aonde? Reclinar a cabeça. Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Agora, se você for fiel a Ele, você nunca vai faltar nada. Nunca terá necessidade de nada. E quanto mais fiel você for, mais Deus pode abençoar você. Agora lembre-se, Ellen G. White tem um texto que eu e você deveríamos aprender muito cedo. Ela diz assim, para a pobreza para muitos é uma bênção. A pobreza para muitos é uma bênção. Porque se tivesse um pouquinho mais, iria direto para o inferno. Às vezes do pouco que tem, já é infiel. Quanto mais tivesse mais. A pobreza para muitos é uma bênção. Então nós temos que ser fiéis a Deus no que temos. E se Ele, na sua onisciência, quiser nos confiar mais bens, Ele vai dar. E quanto mais Ele der, continue sendo fiel à dimensão que você tem para o Senhor, e assim a bênção não sairá da tua casa. A segunda mensagem é: caiu Babilônia, ou seja, saia dessa confusão religiosa. E chegamos à última mensagem do terceiro ano. E o terceiro ano diz apenas uma mensagem: haverá 2 sinais, o de Deus e o da besta. Ou você vai adorar a Deus ou adorar a besta. Agora, quem adorar a besta e a sua imagem, finalmente será destruído. Essa é a mensagem do terceiro ano, dos versículos 9 a 12. Quem adorar a imagem da besta e a sua imagem, a besta e a sua imagem, será destruído no lago de fogo e enxofre. Então eu e você, nós seremos colocados diante de uma escolha: ou seremos selados pelo selo de Deus ou pelo selo da besta. De que lado ficaremos? Por isso Jesus diz, não em João 8,36, mas 8,32: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é que liberta as pessoas? Então nós temos que pregar, e daqui a pouquinho virá um decreto dominical: o selo da besta será lançado.
E aqueles que forem fiéis e leais a Deus e observantes dos mandamentos, inclusive o sábado, receberão o selo de Deus. Quem aceitar o falso dia, o domingo, como dia santo, quando for uma lei, receberá a marca da besta. Então o domingo não é ainda a marca da besta. Ele será quando ele for uma imposição civil, uma obrigação. Mas Deus tem os seus fiéis em todos os locais. Fiéis como esse homem, que foi ordenado na igreja anglicana e por um tempo serviu nessa igreja como líder religioso. Depois de algum tempo, ele se converteu ao pentecostalismo e ele aceitou a mensagem e o evangelho da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele tornou-se um pastor da Igreja Universal. Na Igreja Universal, ele se aproximou do bispo Edir Macedo e tornou-se por um tempo o segundo homem da Igreja Universal. Depois de Edir Macedo era Renato Suede. Ele trabalhou vários anos ao lado de Edir Macedo. Ele fundou a Line Records. Ele gravou 9 CDs. Um deles apenas vendeu 3 milhões de cópias. E esse homem, bispo da Universal, um dia por acaso chegou aqui, sair cantando no Maracanã, num evento da Igreja Universal. Um dia, por acaso, ele chegou na TV Novo Tempo e começou a assistir o programa Bíblia Fácil. E quando eu ofereci o estudo bíblico e disse que era de graça, ele perguntou assim: qual é o golpe dessa igreja? Como é que eles fazem para pegar dinheiro? Tem alguma coisa. Ele está oferecendo de graça, mas tem alguma coisa errada. O que eles fazem? E ele continuou assistindo. E todo o programa eu oferecia de graça. E ele começou a assistir os programas para ver se outro programa alguém ia pedir. E ninguém pedia, só oferecia estudos de graça. E ele começou a entrar numa crise: mas como que esse povo oferece de graça? Como é que eles vão ter dinheiro para sobreviver? E ele, não acreditando, um dia pegou o telefone e ligou para o outro. Ele disse: eu quero saber qual é a estratégia de vocês. Como é que vocês fazem? É de graça que vocês oferecem? E eu conversei um pouco com ele. E eu pedi a um amigo, pastor, lá na cidade de Sorocaba, para visitar Renato Suede. E disse: pastor, visite a esse bispo. Ele está intrigado com a mensagem adventista e com aquilo que nós estamos pregando. Renato Suede foi visitado por esse pastor adventista em Sorocaba. Começou uma série de estudos. Depois nós o convidamos para o Bíblia Fácil. Ele participou de uma temporada e aqui está o bispo dentro da igreja e dentro da igreja. Aquele que foi o segundo homem da Universal, hoje é um adventista do sétimo dia. E ele, nesse momento, ele é um obreiro da igreja no estado do Espírito Santo. E o seu trabalho é visitar as igrejas e convidar agora os membros da sua ex-igreja para conhecer o Evangelho da Terra. Ele prega todas as vezes. E ele me disse outro dia que outros 2 bispos já foram batizados pelo fruto do seu trabalho. Deus tem os seus filhos sinceros. E Deus vai encontrá-los aonde quer que eles estejam. Deus olha para cada um de nós como se fôssemos a última pessoa sobre a terra. E todo o céu está interessado em nossa salvação. Assim como esteve na salvação de Renato Suede, que passou por outras denominações, liderou movimentos, mas o Evangelho chegou também para ele e ele tomou a sua decisão. Amigos, nós temos uma mensagem para pregar e para viver, porque Jesus está vivo. E o mesmo milagre que Deus fez na vida de tantos, Ele deseja fazer também na nossa. E se eu tão somente me submeter à vontade dEle, se eu entregar a minha vontade para que Ele me auxilie, Ele vai fazer isso.
Nós vamos ter uma música agora. Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouvimos essa música. Será que a minha vida está já nas mãos de Cristo? Será que eu entreguei para Ele a direção da minha vida? Será que eu estou assumindo o controle e fazendo as coisas do meu jeito? Ou será que não está na hora de a gente colocar a nossa confiança 100% em Jesus e deixar que Ele nos guie por todos os caminhos? Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora essa canção.
Nós não temos sabedoria nem habilidades para conduzir nossa vida enquanto nessa terra. Queremos confiar a nossa vida aos teus cuidados. Queremos suplicar a tua direção em todos os momentos. Entendemos que essa verdade que hoje aprendemos é a verdade para o tempo do fim. Precisamos compreendê-la e pregá-la para prepararmos um pouco para o teu regresso. Acreditamos sermos nós um movimento profético. Por isso suplicamos a promessa do teu Espírito sobre nós, para que, imbuídos da tua graça e do teu poder, possamos dar ao mundo a mensagem que ele precisa ouvir. E que essa mensagem prepare os corações para o teu breve regresso. Faça, Deus, em nossa vida os milagres que o Senhor deseja e prepare-nos a todos para o teu regresso. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos pela presença. Amanhã ainda teremos mais uma palestra para a e aqueles que quiserem adquirir o seu material está à saída da porta. Que Deus abençoe.